Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Resenha Digital. No programa de hoje eu recebo a doutora Patrícia Schmidt. Ela é uma advogada aqui de Florianópolis que também trabalha com telecom. Nós vamos falar sobre um tema muito interessante que está todo mundo se perguntando, que é a redução do ICMS nos estados, que também acaba atingindo o mercado de telecom. Doutora Patrícia, muito obrigado por conceder essa entrevista para falar de um assunto tão importante nos dias de hoje, com essa redução do ICMS proposto pelo governo federal e que atingiu os estados, evidentemente, porque é um imposto estadual, mas no nosso mercado de telecom, como é que você vê, enxerga essa tributação que foi proposta pelo governo federal e foi já promulgado e já foi entendido no Congresso Federal que os estados têm que reduzir essas taxas? Tá, primeiramente, cumprimento a todos os nossos ouvintes, a nossa audiência, agradeço pelo convite, faço dizer que é uma grande alegria e satisfação também estar aqui junto com vocês, abordando esse tema de tamanha relevância que é e de impacto econômico também que ele traz aí às companhias e aos empresários, tá? Quando a gente fala assim em tributação, o buraco sempre é mais embaixo. Primeiramente, é importante a gente tratar sobre isso neste primeiro cenário agora, justamente para que a nossa audiência, o nosso público possa entender. Por quê? Porque hoje a tributação no Brasil, primeiramente, ela é regressiva, ela não é progressiva, né? Então, o que difere muito dos países subdesenvolvidos da Europa, em que nesses países que estão que são subdesenvolvidos, tributa-se muito mais bens e serviços do que a própria renda e o patrimônio do contribuinte, tá? E aí a gente entra num celeuma que envolve justamente isso. Por quê? Por que eu vou te dizer isso? Um exemplo clássico. Hoje no Brasil, uma pessoa, por exemplo, que tem um Jaguar e uma outra pessoa que tem, por exemplo, um Fusca, e ela vai, na verdade, ali consumir ali e encher o tanque de gasolina, ela vai pagar a mesma carga tributária de uma pessoa que está num Jaguar, tá? Então, e o combustível é o mesmo? E o combustível é o mesmo, e a carga tributária em cima... O imposto que vai pagar no combustível também é o mesmo para todos. Exatamente, sobre aquele bens e consumo é o mesmo. Então, nos países subdesenvolvidos você tributa muito mais isso do que a própria renda do contribuinte, e no Brasil aí, quando a gente teve a inserção da Constituição Federal no ano de 1988, naqueles anos 90 em que o Brasil ele tinha como gestor o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e nós tínhamos ali também aquela questão do o liberalismo, em que teria que ter uma intervenção mínima do Estado, aconteceu ao inverso disso, né? Em que hoje a gente tem a intervenção do Estado em todas as cadeias aí de consumo e de produção. Mais Estado, certo? Mais tributo. Exatamente, tá? Então essa redução de ICMS, ela é muito significativa, só que nem tudo é como é pintado por aí na mídia. Então é importante isso a gente entender. Por quê? Porque nós estamos no ano de eleição, estamos no ano de euforia, nós estamos num ano em que nós estamos aí nos recuperando aí por conta do prejuízo que nós tivemos por conta da pandemia. Das medidas aí. 2 anos com retração de mercado. Com retração econômica. Retração até de imposto, né? Porque se tem retração de mercado, evidentemente você não tem um recolhimento de imposto como teria em tempos normais. Exatamente. Então, temos também a questão da inflação, porque a inflação, para mim, nada mais é do que o sinônimo de uma má gestão pública. Na inflação, ela reflete muito isso, tá? E aí a gente teve isso com base... Por que essa redução? Porque o ICMS, conforme o legislador constituinte colocou lá no artigo 55, tá? É um imposto que ele tem que ser o quê? Seletivo. Essencial. O que é seletividade para que a nossa audiência possa compreender isso? Seletivo quer dizer que ele é importante, que ele é imprescindível, certo? E alguns serviços como telecom, energia, combustível, transporte, não estavam sendo tributados da maneira como ele deveria ser enquadrado, como essencial. E quem deu um passo à frente para discutir isso foi a Lojas Americanas, em que ela, na verdade, introduziu uma demanda judicial, tá? E aí foi aí que começou-se essa discussão. Por quê? Porque quando eu tenho uma empresa do lucro real e presumido, algumas deduções eu posso abater,
tá? Eu posso ter esse abatimento. Então, quando eles estavam ali pagando aquelas faturas de energia elétrica, por que estava tão pesado? Por que aquele custo não tinha que ter uma redução? Porque energia elétrica é essencial. E aí, isso abriu-se um leque para que outros serviços considerados essenciais, porque nós tivemos um decreto aí, né, com essa inserção, para que justamente com a pandemia fosse declarado telecom é essencial, que não era, comunicação né? essencial, que não era. Isso a gente teve aí um decreto no ano de 2020. E aí entrou-se então essa discussão para poder então termos a redução aí do ICMS. Nós estamos no cenário de eleição, estamos no cenário de euforia, como aqui bem elucidei contigo, certo? Então, aí o governo federal expediu esse que foi a lei complementar 194 para justamente reduzir as alíquotas, porque hoje as alíquotas elas chegam aí, a depender do estado, 25%, até 32% até mais, a depender do estado. Aqui eu acho que, se não me engano, era 25%. Aqui 25% em Santa Catarina, passando aí a sua redução para 17% dentro dos serviços essenciais. Por quê? Porque voltando nesse trecho que eu falei ali da seletividade, quanto mais essencial for o meu bem, ou consumo, ou serviço, menor deve ser o quê? A minha carga tributária. Minha carga tributária, a minha alíquota. E quanto mais supérfluo ele for, maior deve ser. Um exemplo clássico. Carro importado. Um carro importado, a tabacaria, cigarro, é um exemplo clássico disso. Então, são pontos aí que levaram essa questão de reduzir, né, a incidência do ICMS sobre essas operações consideradas Porque, essenciais. na realidade, isso que tu acabou de falar, doutora, a seletividade, quanto mais supérfluo e mais paga mais imposto, e quanto mais essencial paga menos imposto. Exato. Só que não estava assim a balança, né? Não. Então, na realidade, esse regramento das alíquotas e o entendimento dos governos, dos governadores, de que a energia elétrica, os combustíveis e a telecom é importante, porque hoje você não vive sem internet. Não. Nenhuma empresa trabalha sem internet. Se você fica sem internet, você não trafega dados. E você não paga conta, você não consome. Exatamente. Então, o fato de ter colocado de forma essencial a telecom facilitou até o próprio barateamento do valor que você paga no telecom. Né? Fibra... eu acho que teve até redução em aluguel de poste. Eu acho que acaba sendo em cascata isso, seria mais ou menos isso? Não, na verdade isso está em segmentos segmentados, né? Aí o que acontece? Nós tivemos essa lei complementar, que ela alterou os dispositivos da Constituição Federal e alterou também dispositivos do Código Tributário Nacional. Então nós temos dentro da hierarquia das normas uma lei complementar a nível federal que altera aí, né, suposições, hipóteses de incidência na Constituição e no Código Tributário Nacional. E aí, por conta disso, os estados se movimentaram, correram atrás, então, para que também, alguns, não são todos, tá? Para que houvesse também dentro do seu próprio estado essa redução. Tanto que o governo do estado de Santa Catarina aí expediu uma medida provisória, que é a 255/2020, tá? De 2022, perdão, só corrigindo. Só que o que acontece? Essa medida provisória, ela precisa ser convertida em lei. Ainda ela não foi convertida em lei. Nos estados ou no federal? Nos estados. Existe uma lei complementar, 194, essa que alterou os dispositivos dizendo o seguinte: é vedado uma veiculação, uma taxação de alíquota superior aos demais bens e serviços de consumo que sejam enquadrados como essenciais. Ao fato de você que é vedado os estados cobrar. Na medida que o governo define como essencial, ele automaticamente ele tem que cair para essa alíquota, é isso? Os estados precisam regulamentar isso. Só passa a valer dentro de cada estado a partir do momento que há uma internalização de uma lei, porque o tributo ele só pode ser exigido por lei. Mas isso parte do executivo ou parte do legislativo estadual? Dentro de cada estado, do legislativo estadual. Legislativo. Mas a provocação é feita pelo executivo. Então, Exatamente. se o governador falar assim, não, eu vou mandar uma lei para o legislativo para ele baixar em Santa Catarina já está tramitando um projeto de lei, a conversão dessa medida provisória em um projeto de lei, aí com data estimada para até final de agosto. Então, a redução do ICMS, a parametrização dessa redução, em tese, ela só deve ocorrer após a regulamentação. Mas isso já há um reflexo? Então, é isso que eu quero te dizer.
Só pode ter a parametrização após a publicação dessa lei. Ainda nós não temos aplicabilidade. Sim. Até o momento é o direito das empresas poderem reduzir o ICMS. Tá. Aí a gente tem um outro cenário, aplicabilidade. Por mais que nós tenhamos uma lei complementar federal, que ela rege, precisa ter essa regulamentação. Tá? A gente sabe que muitas empresas já parametrizaram o seu sistema e já começaram aí a efetivar essa dedução. Por exemplo, os postos de combustíveis. Muitos já começaram a fazer redução. Já é a redução. Não esperaram aí essa questão da conversão da medida provisória em lei. Bom, já partindo, a segunda, eu ia fazer uma outra pergunta, mas você acabou já respondendo a primeira e a segunda pergunta. Agora, em relação a essa provocação que foi feita da redução do ICMS sobre energia, telecom e combustível, como é que foi feito? O que gerou essa redução? O que gerou essa provocação? O que gerou essa provocação foi uma demanda judicial, conforme eu expliquei no início, promovida pelas lojas americanas, em que ela discutia a parte conceitual ali e essencialidade. Ali gerou a jurisprudência. Ali gerou a jurisprudência, que ainda está em sede de recurso aí repetitivo no STF, em que teve uma modulação de efeitos para que isso pudesse valer para 2023, tá? Com efeito erga omnes. Ok? E aí, em virtude disso, e por conta dessa questão de eleição, euforia e tudo mais, e a pressão que estava existindo nos bastidores, com os representantes ali no Senado e tudo mais, então teve aí a publicação da lei complementar para que alterasse, de fato, essas alíquotas, para reduzir. Aí uma pergunta, você falou lojas americanas, eles fizeram a provocação, gerou uma jurisprudência, isso. Mas lojas americanas não vendem necessariamente bens essenciais. Não, mas na verdade a discussão deles começou pelo fato de que, conforme eu expliquei antes, todo custo que tu tenha, dependendo do teu regime fiscal, tu pode debater, isso é real. Por exemplo, e eles verificaram nas faturas elétricas que eles estavam pagando a tributação sobre aquele consumo muito maior do que deveria ser. Independente do que eles vendem. Não, ali foi uma outra questão, foi um caso interpartes. Só que aquela discussão, por ela se tratar de uma questão conceitual, abriu-se um leque, aquilo impactaria, né, outros mercados. Por que as associações e empresas de telecom não entraram com uma provocação dessas, por exemplo? Mas algumas associações acabaram entrando? Entraram depois dessa tomada aí, desse ponto de partida das lojas americanas, sim. Por isso que o telecom entrou também nesse rol de sensibilidade. Sim, aí a gente tem a Conix, que representa as grandes operadoras competitivas, né? Que na verdade também deu seu pontapé justamente e pediu a sua intervenção nesses processos aí que estava sendo julgado aí pelas lojas americanas. Várias associações pediram aí a sua intervenção junto a esse processo. Aproveitar a jurisprudência, a brecha e queremos colocar também. Exatamente. Mesma coisa no caso dos combustíveis, porque na realidade o governo federal já queria mesma coisa, cada mercado, mediante aí das suas entidades representativas, tiveram esse movimento. Como é que você acha que os estados têm reagido a essa decisão federal? Primeiramente, é difícil eu te falar isso, porque alguns reagem positivamente e outros não. É que agora ainda nós estamos numa fase do oba-oba. O impacto disso será visto a longo prazo e não agora. Tá? Alguns estados reagiram positivamente, até porque nós temos os representantes lá, que são 81 representantes aí na Câmara, tá? E o que me causou até uma certa estranheza que os próprios representantes dos estados, né, não foram a favor. Inclusive eles estão recorrendo, a gente não tem uma segurança jurídica. Alguns entraram com uma DIN? Com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF para justamente barrar a lei complementar aí publicada pelo governo, tá? Em outros termos, para que a nossa audiência possa entender. Então existe a possibilidade de ser julgada inconstitucional. Porque existe uma discussão. E o porquê dessa discussão, antes que tu me pergunte? Deve ser a pergunta também, né? Eu até vou completar em relação à pergunta, mas isso não é ruim para a população? Se redução de imposto é bom para a população. Quanto menos imposto, mais dinheiro eu vou ter para colocar em outras coisas. É que a gente tem dois cenários. Um cenário a curto prazo e um cenário a longo prazo. Tá?
Quando eu tenho uma arrecadação, até a XP levantou que a gente teria um rombo nos cofres públicos de 60 bilhões a 100 bilhões. Com essa redução da carga tributária. Isso, do ICMS. Porque o ICMS também, os estados, por ele ser um tributo estadual, os estados eles têm que repartirem junto com as entidades municipais. Sim, o Fundo de Participação dos Municípios. E esse fundo de arrecadação, essa arrecadação, na verdade, ela é transferida para educação, para a área da saúde. E aonde que a gente vai ver esse rombo a longo prazo. Tá? Então, depende do lado que você está, é bom, e do lado que você está, não é bom. Para empresário, para empresas, isso é ótimo. Sim. Ter essa redução. Porque a gente está falando, por exemplo, de 25 para 17, é muito. A gente está falando de uma diferença de alíquota. Sim. Essa diferença, esse valor que eu teria que pagar de imposto, eu vou estar aí reinvestindo dentro da minha própria infraestrutura, na mão de obra, giro de capital. Contratando mais. E tudo mais. Exatamente. Eu tenho uma possibilidade, uma margem de fôlego para eu crescer. Certo? Em contrapartida, a gente vai ter esse impacto que ao longo dos anos nós veremos na questão, na educação e na saúde. Então, por isso que alguns não foram a favor dessa redução. Então, de fato, foi bom, mas foi ruim? Exato. E ainda existe uma insegurança jurídica em relação a isso. Como é que você está vendo o mercado de telecom hoje no Brasil? Fugindo um pouco essa regra. Tá. Eu acho o mercado de telecom ele muito promissor. Até porque nós estamos à frente de um mercado essencial, é um mercado que ele traz receita recorrente, mensal. A pandemia mostrou isso porque todos os trabalhos foram transferidos para home office. É evidente que a gente ainda tem alguns gargalos no que tange a competitividade, no que tange a regulação, que são aí pontos cruciais. Nós temos também aí a questão do 5G, Brasília já começou a trabalhar com a tecnologia do 5G. Telecom abre muitas oportunidades para quem trabalha no ramo de automação e tecnologia. Principalmente, ainda mais com inteligência artificial hoje em dia. IoT. Exato, IoT, internet das coisas, e surge aí também muitas oportunidades aí em plataformas de streaming para quem trabalha aí com canal linear. Então, é bastante promissor. Pessoal, a gente está conversando com muita honra aqui no Resenha Digital com a doutora Patrícia Schmidt. A gente está conversando sobre o ICMS, mas a gente está falando também de mercado de telecom, que é importante. Santa Catarina eu acho que é um dos maiores consumidores de tecnologia do estado, do país. Exato. Um dos estados, atrás de São Paulo. Fica só atrás de São Paulo hoje, né? Com mais de 3.000 startups, só em Florianópolis, se não me engano. Então a gente tem um mercado de tecnologia muito forte. De novo, como você disse, só perdendo para São Paulo. E nesse cenário de tecnologia, como é que você vê a médio e a longo prazo o Brasil no cenário mundial? Olha, que pergunta difícil também, que responsabilidade dizer isso, mas eu vejo bastante oportunidade para quem trabalha na parte de programação a nível mundial. É evidente que você precisa ir se especializar. Quem trabalha com isso precisa ter mais conhecimento para poder fazer a diferença. Eu acho que o Brasil tem bastante potencial aí para estar aí no ranking, como outros países aí subdesenvolvidos, como da Europa, Porque a gente tem se destacado porque existe também uma exportação do serviço tecnológico do Brasil para outros países, Então, eu acho que também é promissor e eu vejo aí oportunidades para os próximos anos também em relação a este mercado de tecnologia. Eu acho que ele é um mercado que está muito mais em voga, Hoje ele se complementa muito com o telecom, porque você precisa de uma boa conectividade, até porque quando a gente fala em conectividade, nós estamos falando em ampliação de infraestrutura, de mais capacidade de transmissão de banda de dados, voz, imagens, em que a gente trabalha-se para que tenhamos uma conectividade com baixa latência, ou seja, que ela tenha uma transmissão mais rápida, mais em tempo real, sem aquele eco. Quando em baixa latência, o que tu acha do Starlink? Olha, não posso. Já chega. Eu sei que a gente fala a gente está falando de telecom Brasil, Starlink é diferente. Aí é um ET no Brasil, É Estados Unidos. Que eles trabalham mais com a parte de satélite ali, Então, eu acho. Há muita polêmica em cima do Starlink. Há muita polêmica. Tem uns que acham que isso não vai ferir. Mas se eu tiver uma fazenda lá no interior de Santa Catarina, eu vou querer ter um Starlink.
Então, é o que alguns comentam. Eu acho que é umas grandes sacadas, acho que é justamente isso, colocar a internet nos lugares onde não chega a internet. A meu ver, o Starlink serviria para isso. Então, aí a gente tem uma questão de disputa concorrencial em relação aos provedores. Porque a competição está mais acirrada. Sim. E aí a gente entra numa questão de ticket. Ainda, conforme eu verifiquei, o ticket ainda da Starlink é muito alto. É muito alto, não é todo mundo que possui uma capacidade econômica para poder, de fato, conseguir contratar o serviço da Starlink, Sim. né? Mas eu acho que aí vai ser um player que vai colocar aí fogo aí no cenário. Para terminar, qual é a mensagem que você daria para as pessoas que estão nos assistindo sobre o que a gente falou, sobre ICMS, sobre telecom, as perspectivas de mercado para essas reduções de ICMS que vai afetar o bolso das pessoas que estão lá nos assistindo? Em relação ao primeiro ponto, ao ICMS, eu acho sempre importante as pessoas entenderem de fato o assunto. Você não precisa ser um expertise, você não precisa ser um advogado, não. Mas não acreditar em tudo que você vê na mídia. Porque na mídia você vê, na verdade, que parece agora ser bom e a população comemorando, que tá tudo ótimo, tá tudo ok. Mas não é bem assim como funciona, que nem eu te falei, a gente tem ainda os percursos, existe ainda uma insegurança jurídica, existe ainda a necessidade de que essas medidas provisórias sejam convertidas em lei para que haja aplicabilidade, por mais que nós tenhamos uma lei complementar e que para o contribuinte se garantir, ele vai ter que estar bem calçado por meio de uma ação judicial, como a liminar, né? Porque se for derrubada essa lei complementar, a conta vai ser exigida. E alguns estados estão resistentes, sim, embora não pareça que não, né? Temos aí a questão da reforma tributária, que num cenário otimista seria para o ano que vem, mas eu, como especialista em tributação, não vejo para o ano que vem, eu vejo para aqui uns 2 anos, porque hoje nós temos 3 propostas tramitando e ainda tem muita discussão envolvida com base nisso. Tá? E é importante o ressalto para que você sempre certifique a fonte, a informação e entenda mais sobre o assunto. Porque em um primeiro momento a gente vê a comemoração, redução dos preços dos combustíveis, né? Tivemos aí uma redução aí também na compra do etanol, principalmente o setor de combustível, ele sente muito isso porque ele geralmente ele tem que comprar, ele tem que pagar à vista ali, né? Sim. Então, se inteirar mais dessas informações e realmente ouvir quem sabe do assunto, quem estuda sobre o assunto, né? Porque eu acho que é importante, né? Um especialista, eu acho que quando ele é um especialista, ele realmente tenta entender não só daquilo, mas da economia como um todo, até porque a gente está aí se recuperando e até também porque a guerra da Ucrânia impactou isso mundialmente de uma forma econômica, tá? E eu acho que assim, oceanos vermelhos fazem parte da vida de qualquer empresário, geralmente para quem é empresário está nos assistindo. É bom você sempre ter pessoas e profissionais ao seu redor que vistam a camisa do seu negócio e que busquem atrás da informação mais precisa para que você dê um passo adiante de uma forma mais segura e mais assertiva. Mercado de telecom é muito promissor, mercado de combustível também sempre foi e continua sendo, né? O mercado de energia também, que ainda já está começando a se expandir para o mercado de energia solar, que é algo que está... seria energia sustentável. Exatamente, que aí já teve a inserção de um marco regulatório, que antes não era mercado regulado, mas agora ele passou a ser, aí que vai começar a vigorar. Então, aí temos aí bons cenários positivos, mas em relação ao ICMS é bom ainda ficar um pouquinho com a pulga aí atrás da orelha. Acabei de conversar com a doutora Patrícia Schmidt, falando sobre ICMS, mercado de telecom, um pouco de combustível, para você em casa entender como é que está esse cenário, como ela disse, de euforia, mas fique atento porque nem tudo aquilo que você lê é o que você precisa saber. Fica a dica. Obrigada e até nosso próximo encontro.